Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar que traz muitas novidades sobre a agropecuária brasileira. Veja os destaques de hoje. Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022 prevê mais recursos para pequenos e médios produtores. Programas de investimento prioritários para o agro também tiveram aumento nos valores. Mais uma vez o governo mostrou de que apoia o agro brasileiro, apoia a agricultura e a pecuária do Brasil. Agrofraterno. Mais pessoas recebem doações de cestas de alimentos. Iniciativa tem feito a diferença na vida de muitas famílias carentes afetadas pela pandemia. Eu agradeço muito a Deus para as pessoas estar me ajudando eu pelo menos ter o alimento na mesa para meus filhos comer. Veja também, programa Agro Nordeste leva assistência técnica e gerencial do Senar para os produtores de abacaxi no Maranhão. E o resultado? Tudo que eu consegui foi com abacaxi. Eu tenho hoje essa terra aqui, comprei um carro, fiz minha casa, criei meus filhos. Tudo isso e muito mais, agora no Nosso Agro. Mais recursos para os pequenos e médios produtores rurais. O Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022 está prevendo 251 bilhões e 200 milhões de reais para custeio e investimento nas atividades agropecuárias. Programas prioritários também tiveram aumento nos recursos, como ABC, construção de armazéns, irrigação e inovações tecnológicas. Vamos ver na reportagem todos os detalhes do novo Plano Safra. Renato é jornalista e começou na pecuária de leite há 3 anos, pensando em ter uma ocupação para quando se aposentar. Ele mora em Brasília e aos poucos vai terminando a fazenda em Padre Bernardo, Goiás. Para a atividade começar a dar lucro, ele precisa investir em infraestrutura. Eu preciso, para ter um laticínio coletando aqui, alguma coisa como 300 litros dia, né? Então como é que eu saio de 50 para 300 por dia? Tem que fazer investimentos. Eu vou precisar de uma ordenhadeira mecânica, eu vou precisar de um resfriador de leite. Isso aí, a minha conta de energia já está alta, eu vou precisar de energia solar. Enfim, há vários investimentos que eu ainda tenho que fazer aqui, para os quais eu não tenho capital, né? Então eu vou precisar do crédito rural. Grande parte desse crédito que o Renato e tantos outros produtores rurais necessitam vem por meio do Plano Agrícola e Pecuário, que foi anunciado essa semana para a safra 2021-2022. O total disponibilizado foi de 251,2 bilhões de reais, aumento de 6,3% em relação à safra passada. Desse montante, 177,8 bilhões de reais são para custeio e comercialização e 73,4 bilhões de reais para investimentos. Do total, 34 bilhões de reais vão para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, aumento de 3% em relação à safra passada. Aumentou também o limite de renda bruta para a classificação, de 2 milhões para 2,4 milhões de reais. Já o PRONAF, que atende os pequenos produtores, vai receber 39,3 bilhões de reais, aumento de 19%. O limite da renda bruta para enquadramento subiu, de 415 mil para 500 mil reais. Foram ampliados ainda os limites de crédito para a produção de milho e sorgo, de 3 milhões de reais para 4 milhões para grandes produtores e de 1,5 milhão de reais para 1,75 milhão para médios produtores. Eu preciso produzir silagem, é onde entra o crédito de custeio, né, para a agricultura. Produzir milho, sorgo e renovar alguma pastagem, né? Então, esse crédito de custeio aí já são alguma coisa, e fazendo a silagem, alguma coisa em torno de 30 a 40 mil reais, né? Porque eu preciso, já tenho 100 e tantos animais, preciso de produzir uns 10 hectares. O programa ABC vai ter aumento de 101%, totalizando 5 bilhões de reais. E a novidade para a próxima safra é que serão financiadas a construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes, de sistemas de geração de energia renovável, além de um limite de crédito coletivo de 20 milhões de reais para geração de energia elétrica a partir de biogás e biometano. Com esse fomento, com esse dinheiro que agora vai ter para poder produzir, para fazer as biofábricas na fazenda, será muito interessante. Os produtores terão todo o apoio, né,
para poder financiar essa obra que pode ser paga em vários anos, né? Como agricultor, fico muito feliz. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que os valores para incentivar ações de sustentabilidade são um diferencial do plano e que é primordial aumentar recursos para o setor que tem fortalecido a economia. Vamos aproveitar o bom momento, plantar uma grande safra para chegarmos até o ano que vem numa marca histórica. 300 milhões de toneladas de grãos. A CNA participou ativamente da elaboração do Plano Safra. Mesmo com aumento na taxa de juros, o vice-presidente José Mário Schreiner destacou que o plano atende à realidade do país. O aumento das taxas de juros, apesar do aumento da Selic, a gente vê ele assim como um peso maior, um custo maior aos produtores rurais. Mas, de uma forma geral, nós entendemos que é um plano safra do tamanho que o Estado brasileiro suporta. Nós não podemos exigir aquilo que o governo, do ponto de vista fiscal, ele não pode oferecer. Então, mais uma vez, o governo mostrou de que apoia o agro brasileiro. O orçamento para o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural vai ser de R$1 bilhão em 2022. O Plano Safra aumentou ainda o limite de recursos que o produtor pode acessar no seguro rural, de R$ 48 mil para R$ 60 mil para atividades agrícolas. Para o apoio à comercialização, o volume será de R$1,4 bilhão. O ProIrriga, programa destinado ao financiamento da agricultura irrigada, terá R$1,35 bilhão. E o Inovagro, voltado para inovações tecnológicas nas propriedades rurais, ficou com R$2,6 bilhões. O programa de construção e modernização de armazéns recebeu R$4 bilhões. 84% a mais do que o ano passado. O programa de construção de armazéns ele já tem sido uma demanda dos produtores ano após ano. A gente sabe que o déficit de armazenagem no Brasil hoje é muito grande. Nossa capacidade de armazenar não chega nem a 70% da nossa safra, o que nós produzimos anualmente. E a gente sabe que o produtor perde com isso, né? Ele tem que realmente vender assim que acontece a colheita, né? Ou pagar custo de armazenagem quando ele tem esse armazém disponível. Então é um programa importantíssimo, que ele visa corrigir o nosso programa de infraestrutura, que ainda precisa avançar bastante. Na cerimônia de lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro destacou o papel do agro para a economia. O homem do campo cada vez mais se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país. Campo e cidade, unidos numa corrente solidária para ajudar as pessoas mais atingidas pela crise provocada pela pandemia. E nada melhor do que o setor agropecuário arrecadar e doar alimentos. O Movimento Agro Fraterno entregou cestas para famílias carentes no município do Novo Gama, em Goiás. Eu estou fazendo um arroz, um feijão e um frango com batata. A comida chegou aqui com o apoio do Agro Fraterno, uma iniciativa do Sistema CNA-Senar, da Organização das Cooperativas Brasileiras e do Instituto Pensar Agro. As doações podem ser feitas com cestas de alimentos ou recursos financeiros diretamente para quem não tem renda, como é o caso da Eloide e os 4 filhos que moram nesta casa. Toda a ajuda garante mais um dia com comida no prato. Eu agradeço muito a Deus para as pessoas estarem me ajudando pelo menos ter o alimento na mesa para meus filhos comer. Não está faltando alimento, graças a Deus. Quando está perto de acabar o alimento dos meus filhos, sempre Deus manda uma pessoa para estar ajudando. E a união de esforços do Agro Fraterno resultou no almoço da família. Rogério Júnior já comeu tudo? Gostou? Sim, tá muito bom. Eles moram em uma área rural de Goiás chamada Lago Azul, no município do Novo Gama. A mãe é separada e tenta conseguir condições melhores para os meninos, com idades que vão de 6 a 17 anos. Eles estão sem ir para a escola pública desde o ano passado, situação imposta pela pandemia e que agrava a escassez de comida. Eloide fazia bicos cuidando de uma criança na vizinhança, mas com a crise perdeu o serviço. Mais do que nunca, as doações fazem a diferença. Tem muita gente que não tem nenhum arroz para comer, nem um arroz, nem um feijão para comer. O dia que dá para me comprar uma mistura, eu compro. O dia que não dá para me comprar uma mistura, eles comem arroz e feijão. Quando eu tenho ovo, faço um ovo, dou para eles. Mas eu agradeço muito a Deus. O almoço hoje está garantido.
Ali perto, 6 irmãs que também estão sem ir para a escola tomam o café da manhã com a mãe. Rubena teve 10 filhos no total e com as doações do Agrofraterno conseguiu servir biscoitos, leite e café para a família. Na epidemia a gente ficou mais desempregada ainda, né? E foi bom ter ganhado essa cesta, né? Inclusive você viu que eu servi para as meninas hoje, né? O café da manhã foi dessa cesta. E sem essa cesta, como é que seria hoje? Hoje não tinha café da manhã, não tinha realmente, não tinha mesmo, né? Aí, na hora que vocês chegam, vocês viram que só tinha água no fogo, né? Aí o café chegou, já abriu o café, já abriu o leite, né? O biscoito, foi muito bom. De vez em quando, Rubena faz bicos de cabeleireira na própria casa, mas não é o suficiente para garantir a despensa cheia. Separada, ela vive apenas com as meninas, que têm idade de 1 a 13 anos. Para as crianças, alimentos do cotidiano do brasileiro viram motivo de comemoração. Elas agradecem por cada item, pois sabem a falta que eles fazem. Eu gosto de biscoito e leite com café. Eu gosto de também tomar suco com a comida. Eu fico muito feliz por hoje eu ter um café que pode não ter em outras famílias, mas eu fico muito agradecida. Até agora, o movimento Agrofraterno já registrou a doação de mais de 12 mil cestas e 1 tonelada de alimentos em todo o país. As famílias beneficiadas vivem em condições de vulnerabilidade. Por isso, a ajuda é urgente e precisa contar com empresas, instituições e pessoas que possam colaborar nesse momento tão difícil. Isso mostra que o agro está envolvido, está realmente olhando para essas causas sociais e é um programa que está beneficiando essas famílias carentes que tanto precisam agora nesse momento de pandemia. Para saber mais sobre a iniciativa e registrar as suas doações de forma voluntária, acesse o portal agrofraterno.com.br. Participe e ajude na construção de um mundo melhor. Afinal, o que nos une é o alimento. Está procurando qualificação profissional ou uma oportunidade de trabalhar no setor agropecuário? A Faculdade CNA está com inscrições abertas para o processo seletivo de 4 cursos de graduação à distância: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. São as opções oferecidas. As vagas são para o 2º semestre deste ano. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de julho pelo site faculdadecna.com.br. O ingresso pode ser feito por meio de vestibular agendado, segunda graduação ou nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja o que ainda temos para você no programa de hoje. Produtores de abacaxi no Maranhão, atendidos pelo Programa Agro Nordeste, recebem assistência técnica e gerencial do Senar com aumento na produção e na renda das famílias. É logo depois do intervalo. Até já! O abacaxi é a fonte de renda de muitas famílias de São Domingos do Maranhão. O Aldair, por exemplo, é agricultor há 20 anos e nesta safra ele conseguiu dobrar a produtividade com a ajuda do programa Agro Nordeste, que leva assistência técnica e gerencial do Senar para os produtores. Tudo que eu consegui foi com abacaxi. Eu tenho hoje essa terra aqui, comprei um carro, fiz minha casa, criei meus filhos, aí tudo foi com abacaxi. Aldair é produtor de abacaxi pérola em São Domingos do Maranhão. O fruto está quase pronto para ser colhido. Aqui estão 70 mil pés, o dobro da última safra. A propriedade é atendida pelo Programa Agro Nordeste, uma parceria do Ministério da Agricultura, Senar e Anater, que no Maranhão ganha também o apoio do Sebrae. Eu achei que melhorou muito. Depois do Senar, para mim, melhorou muito. Ficou mais fácil para mim as coisas. Porque antes do Senar, a gente colocava uma roça, a gente não sabia o produto certo para a gente usar na roça. A gente comprava no sorteio. Se valeu, valeu. Se não valeu,
estava perdido o dinheiro. O trabalho do Senar começou no segundo semestre de 2019 com um diagnóstico da propriedade. A Camila, técnica de campo, verificou como estava a produção, as tecnologias utilizadas e o resultado econômico. A avaliação foi positiva. Havia margem de lucro e a produtividade era de 25 mil quilos por hectare, média considerada muito boa para a região. No diagnóstico, a gente viu que ia precisar mudar só as técnicas de manejo dele, a gente não precisaria mudar todas, a gente ia só melhorar algumas coisas que ele já fazia. Com o diagnóstico e o planejamento em mãos, começou a etapa de adequação tecnológica, em que são indicadas as intervenções necessárias para melhorar a produção e a rentabilidade do produtor. Camila sugeriu algumas mudanças no manejo, como cobrir o abacaxi com jornal para amenizar os efeitos dos raios solares e a seleção mais rigorosa de mudas. Antes a gente plantava misturado. Não tinha o manejo de plantar muda grandes, pequenas, e plantava tudo misturado. Aí não tinha como dar fruto bom. Outra indicação do Senar foi a análise do solo para criar um calendário de adubação, feito com base na necessidade nutricional das plantas e nas condições físicas e químicas do solo. A adubação foliar é uma prática que, se você fizer corretamente, ajuda a você manter a planta verdinha, bem nutrida, hidratada durante longos períodos secos. Então, para cá faz muita diferença. A gente vê uma planta que não sofre durante o verão. Dificilmente vai precisar fazer uma nova adubação para recuperar a planta do período seco. Uma das orientações do Senar para a etapa de adequação tecnológica foi no processo de controle da fusariose, uma doença causada por um fungo que apodrece o fruto antes de chegar no ponto de colheita. O produtor fez o manejo fitossanitário corretamente e o resultado está aqui: lavoura sadia. Essa é uma prática que deveria ser comum na nossa região, que infelizmente ainda não é. Eu tenho produtores que eu atendo hoje que até antes de eu começar eles perdiam mais de 50% da lavoura só por causa da fusariose. A família está tão satisfeita com o resultado que já pensa em ampliar a área de produção em mais 1 hectare. Estou satisfeita com a minha família, com nossa agricultura, com o que o meu esposo consegue colocar dentro de casa. E sou feliz com minha família e com a gente aqui produzindo abacaxi. Eu estou achando a diferença muito boa, porque do ano passado para cá, minha fruta melhorou muito. Porque já teve assistência técnica do começo, do início, do preparo da terra aqui já. Ela acompanhou direitinho até o final. Aí hoje tá aí o resultado. Aqui a tendência é de aumentar a renda. Quando chega na comercialização, se a gente tem uma área onde todos os frutos são de um padrão de primeira, que é 1,2 kg acima, o produtor dorme descansado, porque ele não tem medo, ele vai conseguir vender a área dele pelo melhor preço do mercado. E nas reuniões da família, o abacaxi, claro, é protagonista das receitas. Está no suco, no bolo, no mousse, no doce, na geleia. Começou a aparecer o mousse, né? As pessoas faziam e uma pessoa ia passando a receita para outra. E aí, devido à tecnologia, à internet, a gente vai pesquisando, aí daí a gente aprendeu a fazer o bolo, o gelado, o doce, a geleia. Faz um sucesso doido. Projeto Campo Futuro, comércio internacional e conectividade no campo foram os destaques da semana. Quem tem os detalhes para a gente é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. Uma parceria do sistema CNA-Senar com a empresa Viasat vai garantir que um jovem, que é filho de pequenos produtores do Pará, consiga realizar seus estudos e seu sonho. Arthur tem 15 anos, vive na zona rural de Alenquer e precisava subir em uma árvore para conseguir um sinal de internet. Quando souberam da história de Arthur, a CNA e a Viasat se uniram para instalar uma antena de satélite. A mensalidade também será gratuita e caso Arthur queira continuar os estudos depois do ensino médio, a Faculdade CNA ofereceu uma bolsa integral. A reportagem completa sobre esta iniciativa você acompanha no nosso Agro do próximo sábado, dia 3 de julho. Veja o que mais o Sistema CNA-Senar fez para você, produtor. No começo da semana, o presidente da CNA, João Martins, se reuniu com o embaixador do Reino Unido, Peter Wilson, para debater a sustentabilidade na produção de alimentos. Já na sede da CNA, o presidente João Martins participou da reunião da diretoria executiva da Confederação por videoconferência. Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a CNA debateu a escassez de milho para a produção agropecuária.
Já a Comissão Nacional de Hortaliças e Flores discutiu as bases de dados da Conab, que estão disponíveis para o setor. E a CNA também participou de um debate sobre a importância da distribuição de insumos agropecuários para o aumento da produtividade e para a sanidade animal. A Confederação esteve na cerimônia que comemorou 1 ano do canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes. A CNA é parceira da emissora. A CNA também promoveu uma live para debater os impactos da medida provisória 1052, que trata dos fundos constitucionais de financiamento. E o projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Maranhão. Com a Apex Brasil, a Confederação realizou um seminário virtual do AgroBR para capacitar empresários rurais para exportação de noz pecan. E o Senar abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos em agronegócio e em fruticultura. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Quem é o santo casamenteiro? E o fogueteiro? E o santo das viúvas? Nesse mês de junho, comemoramos o dia deles. Vamos conhecer esses causos no Prosa de Porteira. Junho é um dos meses mais festivos do Brasil. Ao redor da fogueira, as famílias se reúnem para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro, esses santos populares que têm muita história. Santo Antônio, por exemplo, é o santo casamenteiro, é celebrado no dia 13. As moças solteiras, tanto nas fazendas quanto nas cidades, fazem devoção e simpatias para arrumar um namorado e até mesmo um casamento. E quando o santo não ajuda, ele sofre. Tem gente que não perdoa. Enfia ele, de cabeça para baixo, dentro de um copo de água e só tira ele de lá quando a promessa for cumprida. Se não arrumar um noivo, o santo vai passando os dias assim, afogado. São João também é muito popular. Dia 24 é o dia dele. Em tudo quanto é canto desse país, tem sempre uma fogueira acesa para celebrar o santo fogueteiro. A criançada adora, né? Bombinha, traque, busca-pé, biriba. Uma grande festa, o arraiá rola a noite inteira. E como faz muito frio nessa época do ano, precisa beber um quentão, que é a bebida típica dessa época do ano. O quentão é feito com cachaça, gengibre, com um pouquinho de canela, cravo e também açúcar. E é óbvio que as pessoas também ficam com fome, né, na beira da fogueira. O que a gente come nessa época do ano? Um milho assado, uma coisa maravilhosa dessa, uma batata doce. Acontece tanta devoção na beira da fogueira, tem gente que vira compadre, comadre, e há aqueles que têm tanta fé que dizem pode passar descalço nas brasas da fogueira de São João. Eu nunca fiz isso, mas o certo é que as festas juninas moram no coração da gente. E dia 29 de junho é dia de São Pedro, e nesse dia é feita a Fogueira das Viúvas. Você não sabia? São Pedro, que guarda as chaves do céu, sabe quando vai chover ou não, também é o protetor das viúvas. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas uma das explicações é que na Bíblia não há nenhuma referência à mulher de Pedro, mas à sogra dele, o que levou a essa crença, né, de que ele seria viúvo. O certo é que todo mundo arruma um motivo para celebrar o mês de junho, né? Na beira de uma fogueira assim, como essa, com um copo de quentão, a conversa dura a noite inteira. Então, viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio. Gostou dessas histórias? Você pode revê-las no prosadeporteira.com.br, além de conferir outros causos interessantes que vêm do campo. E, claro, queremos a sua contribuição. No site você também pode compartilhar sua história e ajudar a manter viva essa tradição. E já que falamos de festa junina, tem uma notícia boa para quem produz e para quem consome chocolate. Estão abertas as inscrições para o prêmio CNA Brasil Artesanal Chocolate. Produtores e agroindústrias artesanais podem participar.
Para conhecer o regulamento e ter mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br/artesanais e tradicionais. As inscrições vão até essa segunda-feira, dia 28 de junho. Não deixe de participar. Lembrando que todas as ações que você acompanhou no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor. O Nosso Agro termina aqui. Até a semana que vem. Tchau.